Sexta-feira, 22 de abril de 2022. O day after de um dos acontecimentos políticos mais expressivos dos últimos tempos no Brasil. A decretação, no dia dedicado a Tiradentes, de indulto presidencial a um parlamentar violado em seu direito constitucional de livre expressão, condenado sem processo e sem crime pela mais alta corte judicial do país. Vem aí fortes cenas dos próximos capítulos, né? Mas nesse dia do programa de número 50 do Dose Dupla, comemoramos também os 522 anos da descoberta do Brasil e no sábado, dia 23, portanto amanhã, completamos ainda um ano no ar. São muitas emoções, como dizia, ou como diz o nosso rei Roberto Carlos, né? E eu quero dizer aqui também uma outra coisa para você, né? Tudo isso aí com o nosso agradecimento pela sua audiência, você aí que nos prestigia e consolida o sucesso do nosso trabalho. Aliás, esse primeiro ano de sucesso e o fato de ser o 50º programa serão o nosso segundo assunto de hoje. Batendo na mesma tecla, nós vamos perpassar os temas já abordados por nós e conferir que muito do que se viu de descaminhos e atalhos em geral continuam, né? Então a gente começa esse Dose Dupla perguntando o que há, ou em bom inglês, WhatsApp. Expressão que foi a inspiração para o nome do aplicativo para celulares aí mais popular do mundo, né? No que ele vai mudar e por que não se quer que ele mude no Brasil, pelo menos até passarem as eleições de outubro. Que estranho, né? Ou não, como diria Caetano. E aí, meu caro Marcelo Cardoso, o que há? Eu torno a perguntar, nada mudou? Ou o que mudou? Mudou de verdade? A gente sabe o que há, né, Marcelo? Ou pelo menos desconfia seriamente. O desespero da esquerda pela grande probabilidade de reeleição de Jair Bolsonaro está tirando essa gente do sério e fazendo com que eles entreguem o jogo sujo, né, que vem fazendo. Aí vem os atos falhos, as posturas violentas, as bravatas vazias, os sincericídios cada vez mais frequentes do líder descondenado, o destempero das ações e reações do Supremo. O raciocínio falha e o que não poderia acontecer a eles vai, obedecendo a lei de Murphy, acontecendo. Afinal, se alguma coisa puder dar errado, certamente dará. Pois é, rapaz. Bora então torcendo para que tudo dê certo. Para o Brasil, é claro, né? Vamos começando o Dose Dupla de hoje. Seja sempre bem-vindo. Depois que a Meta, nova denominação da holding do Facebook, anunciou que alteraria as políticas de privacidade do WhatsApp, que é de sua propriedade, uma onda de descontentamento provocou uma aparente migração em massa para outro aplicativo, o Telegram. Na verdade, as pessoas não saíram em peso do WhatsApp, porque ele ainda é um importante contato pessoal e comercial para um grande número de pessoas, né? E os modus operandi aí de ambos dos apps não são exatamente iguais. Mas o susto fez com que o seu Zuck resolvesse aí considerar a sua ideia, ou melhor, reconsiderar, né, a sua ideia original de mexer na intimidade das conversas e até pensasse em aprimorar o seu próprio aplicativo, criado há 13 anos, em 2009, que entrou naquela complicada fase da adolescência, né? A aborrecência. O menino precisava mesmo de um upgrade, Marcelo. Então, vamos ver o que nos espera para daqui a alguns meses
coisas algumas das quais os concorrentes já oferecem a seus usuários faz algum tempo. A gente vai, por exemplo, poder reagir a mensagens com emojis ou emojis, a pronúncia. Hoje, o que se consegue fazer nesse sentido é apenas colar uma figurinha, mas na forma de mensagem, não é propriamente uma reação, como já acontece, por exemplo, no próprio Facebook. A gente vai poder usar a mesma conta de Zap em múltiplos dispositivos, ou seja, em mais de um celular. Atualmente, você até espelha o conteúdo no computador pelo WhatsApp Web, mas só abre o aplicativo em um celular por vez, até porque o app está atrelado a uma linha telefônica, né? A gente vai poder também formar comunidades no WhatsApp, o que não é propriamente uma novidade, mas vá lá. O recurso já existe em outros aplicativos, e o que fazemos hoje no Zap para atuarmos mais ou menos dessa forma é criar grupos de contatos, que são restritos, contudo, a 256 outros contatos. E esse recurso, Marcelo, ele expande a capacidade de comunicação das pessoas e está presente aí no Telegram, né? Nós falamos recentemente aqui da determinação do iluministro Alexandre de Moraes, do nosso querido STF, de barrar o funcionamento do Telegram no Brasil. Isso aconteceu em março, sob a alegação de que a empresa não estava se dispondo a cumprir aí eventuais decisões judiciais relativas ao funcionamento do aplicativo, né? O Telegram, por mais de uma vez, foi um escape importante para as pessoas que precisavam se comunicar quando juízes de comarca do interior do país resolveram, com canetadas, interromper aí o funcionamento do WhatsApp, né? Pois é, as canetadas, né? Os milhões de usuários que tem nesses aplicativos, né, seus meios de comunicação e até de ganha-pão, não podem ser punidos porque um usuário específico precisa ser alcançado e responsabilizado judicialmente por alguma coisa. Vários justos pagando por um só pecador, como o app no meio do enredo, não tem lógica, né? Mas voltando aos novos recursos do WhatsApp que vem aí, tem ainda a permissão de administradores para apagar mensagens de outros usuários no seu grupo e a transcrição de áudios que também ainda não existe. O máximo em termos de transcrição de que nós dispomos hoje é a função microfone, que na verdade não é nenhuma transcrição, é uma forma de usar e de acelerar a digitação de alguma mensagem. Ainda assim, muitas vezes cheia de erros, né? O aplicativo não é capaz de compreender exatamente o que se fala e, com esses erros, a necessidade de edição faz com que se tome muito do tempo do usuário. A gente economiza falando a mensagem ao microfone, mas, em compensação, gasta parte desse tempo economizado para corrigir a mensagem, que não fica 100%. Mas você veja o seguinte, né? As mudanças elas costumam criar desconforto, desconfiança, mas, na maioria das vezes, vem contribuir para melhorar o problema que a gente encontra quando tenta se comunicar aí com outros usuários. Mas o problema é que aqui no Brasil nós estamos cheios de especialistas, né? Ô, raça desgraçada, rapaz, eles sabem de tudo. Gente sabichona, né? E se metem também em tudo. E o pior, né? Quase sempre para desmerecer ou ser simplesmente contra por ser do contra. Parece que tem especialista reclamando desse recurso dos grupos de discussão. Ora, se nós temos uma disputa eleitoral que já se mostra acirrada desde cedo, né, com a seguinte situação: um candidato à reeleição que driblou as campanhas milionárias e venceu da primeira vez, sabendo usar muito bem a internet e a comunicação, favorecida aí pelas redes sociais. E isso se tornou um abacaxi para esse pessoal, especialmente porque o establishment quer ele fora aí do cargo e também da disputa a qualquer preço, pelo que a gente está vendo, né? E eles vislumbram aí no silenciamento das manifestações desse candidato a oportunidade para impedi-lo aí de voltar ou ser reconduzido à presidência da República, né? Pois é, Marcelo. Essa funcionalidade dos grupos de discussão é questionada também pelo nosso também querido Tribunal Superior Eleitoral. Os especialistas, e pior, o TSE também,
acreditam que esse novo recurso poderia facilitar a difusão de desinformação. Um conceito meio subjetivo, entendido como qualquer informação que não tenha sido emanada pela grande imprensa, que verifica, checa de novo e checa mais uma última vez antes de oferecê-la ao distinto público com certificado de aferição de verdade. Mais ou menos como a morte da Rainha Elizabeth na semana passada. Né? Ué, a Rainha Elizabeth morreu, rapaz? Não, mas a Folha de São Paulo disse que morreu. E aí? Pois é, rapaz, essa nossa troça aqui é para pôr a nu aí essa história da carochinha de que tudo que a grande imprensa fala é verdade, né? E tudo que se lê e se ouve nas redes sociais é mentira. Essa é a narrativa, né? Claro que há quem se aproveite aí da internet para sujar a barra de alguém ou propagar notícia falsa, isso é indiscutível. Mas existem meios confiáveis aí para a gente detectar essas fake news. E atenção aí, não são os tais checadores de conteúdo, não, hein? Essa gente é bancada pelas grandes corporações noticiosas, embora passe a imagem de que sejam independentes, né? Ou alguém acha aí que esses caras, uma espécie de Diógenes de Sinopse, gozam de altruísmo e lisura impecáveis, né? A ponto de andarem por aí de lanterna na mão em busca da verdade? Pouco provável, né, Marcelo? Agora, com relação a um possível compromisso, trato, contrato, conluio, sei lá como chamar, entre a Meta, dona do WhatsApp, e a Corte Eleitoral, aquela de computadores de última geração que nunca erram e só esperam o Acre terminar de votar para nos despejar os resultados quentinhos saídos do forno, eu acho que tem linguiça debaixo desse angu, como diria o nosso saudoso Stanislau Ponte Preta. A suposição de que possa haver mau uso das redes sociais justifica que aperfeiçoamentos conquistados sejam impedidos de uso pelos brasileiros? E por que esse estranho horizonte de tempo vinculado às eleições para marcar a abertura do leque de possibilidades de comunicação para as pessoas neste momento? Pois é estranhíssimo mesmo, né? E você vê o seguinte, rapaz, o desespero tomou conta desse pessoal. E essa turma aí, rapaz, tem uma tendência de querer ser babado cidadão. Como a gente está vendo aí, alguns ministros se achando a representação do bem. Só que não estão fazendo bem para a gente, né? Normalmente o bem vale só para eles. Bem, Mas, é muito subjetivo, né? pois é. Mas vamos ver como é que isso vai parar, né? Com os acontecimentos, onde isso vai parar, porque com os acontecimentos aí de hoje, agora parece que a coisa vai mudar, né? Você vê que O o. jogo vai começar Pois dentro das quatro linhas. exatamente, esse é o negócio. Mas falar nisso, rapaz, chegou a hora da gente comemorar aí o programa Dose Dupla de número 50, né? Não bastasse a Brinde, data redonda aí, saúde. Eu não estou bebendo agora, porque se eu beber eu vou dormir. Não bastasse aí a data redonda, né, por assim dizer, isso significa um ano, né? A cada semana com 2 assuntos e 2 Marcelos, né? Isso mesmo, amanhã, dia 23, dia de São Jorge, nós completamos um ano no ar. E vejam que muitos dos assuntos que comentamos ao longo desse primeiro ano, rapaz, você sabe que continuam atuais. Eu estava fazendo uma revisão e fiquei assim impressionado, né? Como as coisas não mudam, né? Então, aproveitando aí esse aniversário, vamos relembrar aqui alguns dos temas que foram trazidos e atualizar os devidos status, né? Vamos lá. Nosso primeiro programa, rapaz, foi ao ar no dia 23 de abril de 2021. Vamos rever aí um trechinho da abertura. O pessoal não pode se espantar, porque a gente deve ter envelhecido aí de um ano para cá. Eu estava sem cavanhaque, sem barba. Estreando aqui no instantenews.1 o programa Dose Dupla. 2 assuntos, 2 Marcelos. Eu, Marcelo Campos, e o novo comentarista aqui do canal, Marcelo Cardoso. O programa vai estar no ar sempre às sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã. E os assuntos de hoje são a mídia que deforma e a CPI do Covidão.
Você viu que os temas desse primeiro programa continuam atuais, né? A CPI da Covid e a imprensa que desinforma. Com relação à CPI, as previsões de que ela não daria em nada se concretizaram, né, Marcelo? Exatamente. Foi um circo de horrores, um teatro de narrativas que não se sustentaram e não resistiram a um exame mais profundo por parte das autoridades competentes, né? Estava claro que aquilo não ia dar em nada, e os objetivos eram, claro, além de tentar derrubar o presidente Bolsonaro, transformar aquela comissão em palanque político, sobretudo para o trio Omar, Randolph e Renan, os nossos três patetas, com o devido respeito a Moe, Larry, Curly e Champ, naturalmente. E essa semana, rapaz, teve um outro fato que deixou esses três aí revoltados. Caíram por terra também todas aquelas acusações que fizeram contra a clínica Prevent Senior, lembra? Você vê que a Polícia Civil de São Paulo concluiu que não houve qualquer irregularidade no processo. Os caras tentam fazer de tudo e às vezes derrubam reputações de empresas, e essas empresas aí sofrem consequências inimagináveis por causa de três irresponsáveis, né? E você se lembra de um caso que aconteceu em São Paulo, muitos anos atrás, acho que Escola Parque, houve uma denúncia de pedofilia ou coisa parecida, era alguma coisa relacionada a abuso contra a criança, acabaram com a reputação dos donos da escola, um dos caras cometeu suicídio, porque ele tinha noção de que não era nada daquilo e ele foi tão enxovalhado que ele chegou ao extremo. Agora, realmente não houve, nesse caso aí da Prevent Senior, indícios de atos ilícitos cometidos pela empresa durante a pandemia, como os caciques da CPI queriam comprovar. Aliás, muito cacique para pouco índio, para variar, aproveitando outra efeméride da semana, dia 19. Né? Isso aí. O Ministério Público manifestou surpresa com o resultado das investigações e disse que o resultado apresentado pela Polícia Civil não vai interferir na sua investigação. Embora pareça que tem gente que não se conforme com o resultado de uma investigação que não aponte indícios de crime. E aí querem prosseguir até encontrar alguma brecha para satisfazer a sua sanha de injustiça. E veja uma coisa, né, que o segundo tema daquele nosso primeiro programa está mais atual do que nunca, né? Infelizmente, a nossa imprensa continua desinformando, que são raras as exceções, né? E o pior é que esses veículos do tal consórcio apoiam escancaradamente o candidato que quer promover o controle social da mídia e as arbitrariedades cometidas pelos ministros do Supremo. Pois é, a mesma mídia que vibrou ontem com a condenação de Daniel Silveira e está se rasgando de ódio com o decreto do perdão presidencial. Né? É verdade. A mídia que deforma e que dá a forma que ela quer aos fatos. É isso mesmo. Algo que só tende a piorar se for implementada a censura nas redes sociais. Elas são o escape da gente para a boa informação que a extrema imprensa não veicula. Não é só você fazer valer a sua versão da história porque a imprensa teme em fazer uma versão mentirosa. É você divulgar fatos que não acontecem, como é o caso das realizações do governo federal. Isso fica muito em segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º planos no noticiário, quando aparece. Né? Agora, a impressão que se tem é que aqueles que não trabalham com a verdade precisam calar quem pensa diferentemente deles. Ou seja, quem mente não quer que quem não mente se pronuncie. Pois é, rapaz, mas você vê o seguinte, você não pode querer controlar tudo. É claro que você vai ter gente que vai propagar fake news, mas a legislação brasileira tem mecanismos para punir essas pessoas. Quer dizer, então, o sujeito quer penalizar todo mundo, em vez de ter um trabalhinho para correr atrás de quem realmente está pulando a cerca, né? Mas no nosso segundo programa, que foi ao ar no dia 30 de abril, a gente falou da cúpula do clima e das pesquisas eleitorais. O tema do clima costuma vir à tona por ocasião de alguns eventos específicos, né? E aí surge aquela velha ladainha na tentativa de apavorar a população com relação aos assuntos climáticos. O viés pende sempre para um único lado, né? O mundo está em perigo, chamem a Greta, o Leonardo DiCaprio, o Macron e os super-heróis, né?
Ultraman, Ultra Seven, National Kid, tem que chamar todo mundo para salvar o planeta. Pois é. Enquanto isso, na sala de justiça, né? Pois é. A expectativa com relação à reunião da cúpula do clima, que aconteceu em abril de 2021, pelo menos dentro da imprensa brasileira, que era a de que o presidente Bolsonaro desse uma de radical, levantasse a bola para então sentar o sarrafo no governo. Mas não foi isso bem que aconteceu. O discurso do Bolsonaro, na ocasião, surpreendeu os participantes para desespero da imprensa e da oposição, claro. O Brasil prometeu reduzir suas emissões de carbono em 43% e eliminar o desmatamento ilegal até 2030. Lembrando que temos 3 satélites fabricados aqui, já em órbita, começando a fazer esse tipo de monitoramento. Durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro também se comprometeu em reduzir em 37% as emissões de carbono até 2025. Pois é. Esse pessoal que contribui para a destruição da camada de ozônio e que destruiu as suas florestas, quer dar pitaco aqui na nossa região, né? Aí é demais. Mas com relação às pesquisas, nós fizemos aquele questionamento básico, né? Você acredita em pesquisas? E aí, Marcelo, você respondeu uma coisa muito curiosa. Não sei se você se lembra. Você disse que em 99,7% das vezes, não. Com a margem de erro de 2 pontos percentuais, o que significa que poderia ultrapassar aí os 100% de incredulidade, né? Pois é, se o Lula pode passar de 100% na aceitação, o número de A gente também pode. Não, né? Olha, é isso mesmo. A eleição presidencial de 2018 foi, para mim, acho que para todo mundo também, a coroação do fracasso das pesquisas eleitorais. Lembrando que a Folha, que deu a morte da Rainha Elizabeth, também faz pesquisas eleitorais, né? Olha, praticamente todos os institutos de pesquisa na época disseram que Bolsonaro perderia no segundo turno, independentemente do candidato, do opositor, né? O resultado a gente viu. Ou erraram muito feio, ou preparavam uma espécie de álibi, caso a fraude que se acredita ter havido se consumasse, né? Porque especula-se que Bolsonaro tenha vencido o pleito já no primeiro turno e que foram surrupiados 7 milhões de votos, né? Considerados não conformes e tal, teriam sido excluídos da contagem, e essa diferença daria a vitória em primeiro turno a ele. Agora, é um álibi até parecido com aquele plantado no controle de acesso do Congresso Nacional, lembra? Para colocar o Adélio em Brasília, no momento do atentado de Juiz de Fora, pouco menos de um mês antes das eleições. Até hoje, ninguém sabe a que gabinete Adélio, o onipresente, estaria se dirigindo, né? Curiosamente, foi feito o registro de entrada, mas não para onde. Teve gente até renunciando ao mandato, fugindo para a Europa com medo dessa revelação. Rapaz. É muito suspeita, né, essa saída. Mas vamos continuar essa repassada aí dos temas que nós apresentamos nesse primeiro ano de programa, né? Olha, nós falamos do histórico do 1º de maio e da cortina de fumaça da CPI, da idolatria ao crime, da legalização da maconha, da delação do Sérgio Cabral e o voto impresso auditável, a desmoralização da CPI, a queda das máscaras da esquerda. No auge da pandemia, né, a gente falou sobre a falsidade ideológica, em referência a um dos mentores da crise sanitária, vamos chamar assim, e falamos também dos atos antidemocráticos. Outros temas interessantes que a gente abordou aqui foram os canalhas que a esquerda idolatra e a vitimização dos jornalistas da Globo, né? Isso aí a gente discutiu bastante. Foi bem interessante, né? Nesse programa, nós mostramos que a emissora tentava compensar a sua brutal queda de audiência, despertando o sentimento de pena, de compaixão por seus jornalistas, que estavam se sacrificando durante a pandemia para levar informação ao público e eram enxovalhados, né? Mostramos, então, algumas reações do público contra os jornalistas da emissora, quando esse mesmo público percebeu que estava sendo enganado pelos profissionais e caíram na real, né? Tem nosso amigo lá,
Marcelo Cosme, né, fazendo jogging na praia, o pessoal proibido de frequentar a praia, um lugar aberto, parte de sol, né? E ele fica em casa, mas ele vai na rua fazer o jogging, né, porque ele não pode perder essas. Aquela hipocrisia, né? Mas o choro é livre, né? Também, Zé. Vamos lá, vamos continuando com os temas aí, manda mais. A gente falou também sobre o livramento dos governadores, da esquerda que estava perdendo força, do ativismo judicial, da imobilidade urbana dos reféns da República. Falamos também das relações do Brasil petista com Cuba, de Alexandre o Pequeno e das mudanças na Casa Civil que aconteceram em julho do ano passado. Sobre o futuro da política brasileira e da inversão de valores, que até hoje é muito evidente aí no nosso país, né? Faz de conta do Fux na presidência do Supremo e as mentiras contadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lembra aí de mais temas, Marcelo? Tivemos aí, os egos supremos, Verdade. as manifestações do 7 de setembro, da esquerda e da direita. Falamos também sobre o Ministério da Verdade e dessa sanha que alguns políticos e ministros do Supremo têm, você falou disso agora há pouco, em fazer do Estado uma espécie de babá do cidadão, tudo tem que ser controlado, né? Abordamos ainda o poder da intuição do presidente Jair Bolsonaro. E, em mais um ano de pandemia, não deixamos de discutir a quarentena política e de abordar questões relacionadas ao educador preferido da esquerda brasileira. Quem? Paulo Freire. Paulo Freire. Deve se lembrar de que a gente fez uma análise dos 1000 dias do governo Bolsonaro, né? Mostrando inúmeras realizações do governo federal. Pois é, rapaz. Foram muitos assuntos nesse primeiro ano de programa. Claro que não dá para falar de todos, porque levaria muito tempo. Mas veja o seguinte, os assuntos recorrentes no nosso bate-papo, fazendo aí uma retrospectiva, foram a CPI da Covid, nos seus vários momentos de horror, né? A censura e a liberdade de expressão, os abusos do Supremo ao longo desse período, e ontem nós vimos mais um, né? Anteontem nós vimos mais um, o passaporte sanitário, a invasão da Ucrânia pela Rússia, o comportamento da nossa esquerda, a sucessão presidencial e as pesquisas de opinião, né? E por falar em pesquisa de opinião, a gente está vendo a reviravolta, né? Tinha que ser, né, rapaz? Esses institutos de institutos ligados à esquerda, eles estavam escancarando demais, é muito além da conta, dando ao Lula uma vantagem que visivelmente ele nunca teve. Como é que um sujeito que não pode sequer sair à rua porque é vaiado e cobrado pelos seus crimes, que os amigos do Supremo empurraram para debaixo do tapete, estava com mais de 59% das intenções de voto, quase 2%. Enquanto o Lula estava nas alturas, o Bolsonaro amargava aí 20 e poucos %, e por onde ele anda, ele é ovacionado pela população. Tivemos recentemente, agora foi sábado passado, uma motociata vindo de São Paulo, Americana. Vamos ter uma dia 22 de maio, no Rio de Janeiro, saindo do Parque Maria Lenk até o Monumento das Pracinhas, ali no centro da cidade. E por aí vai, sempre com adesão cada vez maior, capaz de ter gente ali nas varandas dos apartamentos de Leblon e Ipanema reclamando do barulho das motos. Pois é, olha, tem alguma coisa errada aí, né? A coisa estava tão escancarada que esses institutos resolveram mostrar um pouco da realidade que eles querem negar. Números não mentem, mas você pode mentir com números. Só que isso também tem um limite, né? Acho que eles perceberam. Mas com relação a essas pesquisas, nós vimos e mostramos em vários dos nossos programas pesquisadores do Datafolha fazendo enquetes nas portas de sindicatos e de cadeias. Ora, nesses locais aí eu não tenho a menor dúvida de que o Lula sai na frente, né? Mas esses números não representam a nossa realidade. Eu vou te dizer uma coisa, eu acredito que o Lula tem os seus fiéis eleitores, que correspondem a cerca de 30% do eleitorado brasileiro. O Bolsonaro, eu acho que deve ter entre 30% e 40% também de eleitores fiéis. Os demais aí podem estar na dúvida, né, se votam em Bolsonaro ou num candidato da tal terceira via que não decolou. Mas, com certeza, esse pessoal não vai votar no homem que quase destruiu o Brasil, sobretudo depois das últimas declarações que ele andou dando aí sobre aborto, controle da mídia e das redes sociais,
sobre o cancelamento da reforma trabalhista, inclusive sobre as privatizações, né, que não quer fazer nenhuma, quer estatizar tudo de novo. Só mesmo se o sujeito for masoquista ou ligado a partidos de esquerda com vantagens prometidas, caso eles voltem ao poder, é que vão votar no Lula, né? Não. Pois é. Agora, eu vou completar dizendo uma coisa para você. Se a eleição continuar polarizada e a terceira via não decolar, eu acho que a probabilidade do Bolsonaro vencer a eleição no primeiro turno é grande. Eu não tenho dúvida disso, cara. Acho que é isso mesmo. Você falou em 30%, quem tinha também detinha 30% do eleitorado na sua época era o Brizola. E ele se elegeu a primeira vez graças a isso, porque não havia segundo turno antes da Constituição de 1988, e o Brizola venceu com 32% dos votos. Na segunda eleição, não, ele já teve o próprio Moreira Franco, que tinha sucedido a ele, como cabo eleitoral. Fez um governo tão ruim que acabou catapultando o Brizola no governo. Agora, até as eleições, muita água vai rolar debaixo dessa ponte, muitas coisas vão acontecer, e nós vamos ter sempre dois assuntos para apresentarmos, nós os dois Marcelos, todas as semanas, para que você continue nos acompanhando aqui no Dose Dupla, no instantenews.com. Então tá combinado, né? Semana que vem nós vamos estar de volta com mais um Dose Dupla. Lembrando que o Papo da Madrugada de amanhã vai mostrar muita coisa aí, e a repercussão de toda essa notícia que surgiu na noite de ontem, né? A respeito aí do indulto do presidente Bolsonaro deu ao Daniel Silveira, e a gente está vendo que a repercussão está sendo grande, né? E olha que ontem foi feriado, vamos ver agora, durante o dia de hoje, como é que isso vai repercutir. Mas valeu a companhia, um grande abraço, semana que vem a gente está de volta. Contamos com você para estar conosco no próximo programa, na semana que vem. Bom carnaval, fora de época, um excelente fim de semana, mais um brinde aqui pelas nossas efemérides, né? Um ano no ar, 50 programas no ar. Tchau, abraço, Marcelão. Tchau, valeu.